Olá, minha gente, um abraço a todos, passando aqui no pós-jogo, né, como sempre, para fazer uma avaliação, trocar uma ideia aqui com vocês sobre os jogos de ontem, né, o Bahia que terminou vencendo o Vasco da Gama, importante vitória do Bahia, jogo da Fonte Nova, jogo de ontem na Fonte Nova, e o Vitória que infelizmente tomou de 5, né, contra o Figueirense, um jogo que eu tinha uma expectativa muito grande de que o Vitória fizesse um bom jogo, que trouxesse pontos lá de Santa Catarina, mas infelizmente o Vitória perdeu por 5-1. Começando com o Bahia fez uma boa partida ontem no estádio da Fonte Nova. O Bahia jogou um futebol espetacular? Não. Mas o Bahia se sobrepôs ao time do Vasco, né? O Bahia coordenou o jogo, o Bahia mandou no jogo. Isso é importante, porque em jogos atrás, em jogos passados, até contra times de menor expressão do que o Vasco da Gama, o Bahia teve dificuldades em fazer o seu jogo. Gente, é aquilo que eu falo, o treinador de futebol, ele tem que estar esperto, ele tem que estar atento a tudo que está acontecendo dentro do seu time. Eu já falei aqui algumas vezes para vocês o que eu penso sobre essa questão de assim, não é o Anderson Moreira, você não tem que jogar para Ricardo Goulart tem que jogar para ele, Daniel tem que jogar para ele, tem que jogar para o Bahia, tem que jogar para o time. Vejam que ontem uma quebra de recorde sensacional com essa torcida maravilhosa, a torcida do Bahia, incentivando o tempo inteiro. Me lembro quando o Bahia tomou 1-0 do Vasco, a torcida estava lá em cima e foi um momento difícil para o Bahia. Foi o pior momento do jogo, porque o Bahia tinha o domínio da partida, o Bahia estava ditando o ritmo, o Bahia estava chegando fácil na área do Vasco. Só que quando o Bahia chega na área, o Bahia tem uma dificuldade. Aí a torcida abraçou o Bahia quando o Bahia tomou o gol. Vamos lá, a torcida apoiou, a torcida incentivou. E o Bahia passou um momento ruim, porque tomou o primeiro gol, poderia ter tomado o segundo, que foi o melhor momento do Vasco do jogo. E aí a torcida levantou o Bahia novamente, e o Bahia partiu para cima do Vasco, se coordenou novamente, se arrumou dentro de campo novamente. É aquilo que eu falo. Gente, que eu estava falando do treinador, quando você não tem 3 atacantes, se vocês que me acompanham aqui, vocês já ouviram quantas vezes isso, que eu fiz assim, bota uma pesquisa aí, 10 torcedores voltando, qual seria o atacante? Todos os 10 iam dizer Davó. Apesar do Davó não ter feito o gol ontem, o Davó tem uma dificuldade incrível de finalizar uma jogada. Como é incrível quando o Davó, a decisão dele, né, a tomada de decisão dele sempre é errada. É difícil ele tomar a decisão certa, quando ele toma certa ele faz gol. Tanto é que é o artilheiro do Bahia no campeonato. Mais uma vez ontem teve várias oportunidades e a decisão errada, chuta no lado errado, ao invés de dar o passe, chuta no gol, ao invés de chutar no gol, dá o passe. Mas tomara que ele melhore, ainda é um jogador importante. Ontem quem jogou bem foi o Jacaré, fez uma grande partida o Jacaré. Veja que o Jacaré tem suas limitações, a gente critica sempre, mas é aquela coisa. O futebol ele é dinâmico, gente. O herói da quarta é o vilão do domingo, eu digo sempre isso. O herói do domingo é o vilão da quarta e vice-versa. Porque o futebol não tem uma ideia fixa. Às vezes o cara tá mal, é claro que tecnicamente o Jacaré é limitado, a gente sabe disso, mas ontem jogou bem. E a gente está aqui para falar isso. Aqui a gente não está aqui com ideia fixa, dizer que o cara é ruim só porque tecnicamente ele não é bom. Então o Bahia num todo fez um jogo muito equilibrado, a bola passando pelo meio. E qual foi o sucesso do Bahia ontem? Ter colocado 4 homens no meio de campo. Ora, se eu não tenho 3 bons atacantes, eu boto 2 lá e encho o meu meio de campo. Eu povoo o meu meio de campo porque eu tenho mais técnica no meio de campo. E isso aconteceu ontem e o Bahia terminou ganhando uma vitória sensacional do Bahia. Se afasta de vez do Vasco, do 5º colocado e dá uma tranquilidade. É aquilo que eu já venho falando há muito tempo, desde a metade do primeiro turno, gente. O Bahia vai subir. O Bahia está jogando, está com cara de que vai subir desde a primeira rodada que o Bahia não sai do G4 aí. Então, sucesso, parabéns ao Bahia pelo jogo de ontem. Vamos esperar agora na próxima quarta-feira. Sobre o Vitória, e aí vai a mesma coisa do Bahia, sabe, gente? Em momento nenhum vocês ouviram aqui eu dizer que o Vitória estava jogando futebol maravilhoso, que o Vitória está sensacional. Não. O que é que eu dizia aqui sempre? O Bussi está distraindo o máximo possível dos jogadores do Vitória. O Vitória, torcedor, está jogando tudo que ele pode. Por isso que o Vitória está sem perder a 9 partidas. É por isso que o Vitória se classificou na última rodada. Não tinha entrado no G8 em rodada nenhuma, entrou na última. Então, sempre fomos muito claros com você aqui, porque aqui não tem conversa, não tem mentira. Aqui a gente fala, pelo menos a minha verdade, né? Não é a verdade verdadeira de todo mundo, mas é a minha verdade, esse dom que Deus me deu de estar aqui para falar para vocês.
Então ontem eu falei aqui, vocês que me acompanham sabem, eu disse assim, ó, se eu sou Bussi, eu tiro um atacante, boto mais um meia, botaria um Honório ali, estou jogando fora de casa, eu tenho que tomar cuidado, eu já ganhei meu primeiro jogo em casa, vou lá, o empate para mim seria ótimo. Eu até falei, quer agora o empate, não precisa ter jogo, você quer vitória ou empate? É o que eu quero, antes de começar o jogo, claro que eu queria, sabe, jogando fora de casa contra a equipe do Figueirense. Então assim, colocaria 4 homens no meio de campo, ou até 5, eu até falei nisso aqui, ou até 5 homens no meio de campo, sabe, você povoa o meio de campo, você tem os jogadores mais compactos, mais juntos, você tocar a bola, trabalhar com calma, o gol só sai naturalmente, não adianta forçar. Aí o treinador vai e bota 4-3-3 para jogar fora de casa. O time ontem não se acertou, não se ajustou, o time foi muito mal dentro da partida, tomou o domínio foi do Figueirense o tempo inteiro, os 90 minutos, né? Aí tem aquela coisa dos jogadores, tudo bem que é jogador jovem, né? O Yuri entra, pô, como é que pode? O cara entra no segundo tempo, toma um cartão amarelo, logo depois toma um vermelho, no segundo cartão amarelo o juiz poderia, mas deu, porque é imprudência, você tem um cartão amarelo, vai com cuidado, sabe? Então, o Vitória ontem tomou 5-1, porque se perdesse do Figueirense, 2-1 e tal, placar que se aceita, é normal, mas você tomar 5-1, sabe? Numa competição onde o saldo de gols pode influenciar, realmente foi muito ruim, e o Bussi vai ter que trabalhar agora, não só tática e técnica, mas a parte psicológica dos jogadores, porque uma derrota de 5-1, numa fase como essa, abate o elenco. A gente torce para que o Bussi possa ajustar isso essa semana, pensar melhor nesse esquema tático do Vitória, para que o Vitória possa voltar a dar alegrias ao torcedor. E não adianta o torcedor fugir agora não, hein? Faltam 4 jogos para o Vitória voltar à Série B, não tem nada perdido, voltar à Série B do Campeonato Brasileiro, tá bom? Grande abraço, que Deus abençoe todos vocês.